e eu já vou chamar a Andréa Calçada, que está aqui com a gente. Andréa, bem-vinda ao Almoço do My News. Boa tarde, Miriam, um grande prazer falar com vocês. Agradeço o convite para falar no My News, né, e falar sobre um tema que acaba gerando tristeza mesmo, né? Acho que você está falando aí de luto, né? De diversas formas de luto, não é? Pois é, então nessa época do ano, eu usei a expressão, não sei nem se está correta, né? Que muitas pessoas ficam mais melancólicas, porque perderam pessoas queridas, porque é aquela data que você gostaria de estar junto com aqueles parentes, né? E que muitas vezes já não estão mais ali fisicamente do lado da gente. Isso é normal mesmo, Andréa? O que a gente pode dizer para essas pessoas? É normal, principalmente quando é o primeiro momento onde você vive a ausência daquele ente querido. Então, isso é normal mesmo, né? Essa tristeza, né? Só é importante que isso seja cuidado se isso for prolongado demais e passar a interferir no dia a dia e na vida daquela pessoa. Mas o luto é algo que é normal, né? Como as pessoas aí mesmo disseram, o primeiro ano, o segundo ano. Então, essa ausência daquela pessoa que você ama, daquela pessoa importante na sua vida, ela gera esses sentimentos de tristeza, gera melancolia, que se for muito prolongada e passar a atrapalhar a vida daquela pessoa, ela precisa ser cuidada e tratada. Pois é, olha, o Cícero Julião tá falando aqui que a mãe dele caiu no conto de pastores e se expôs à Covid e que ele perdeu ela logo no início da pandemia. Você falou, Andréa, de luto de 1 a 2 anos. Qual é que é o período, assim? Porque quando a gente perde alguém querido, a gente lembra dessa pessoa todo dia, Sim, né? Não tem um só dia da vida que a gente não pense naquela pessoa. Não necessariamente a lembrança pode ser uma coisa até boa, né? Você lembrar de coisas bacanas, mas como é que a gente define o que é um período de luto, Andréa? Olha só, Miriam, e todos, né? Na verdade, essa questão do luto, do tempo de luto, ele é muito individual, né? O que eu entendo que é importante é que se observe, assim, qual o grau de prejuízo que isso vai gerando ao longo do tempo. É claro que as pessoas, por exemplo, que têm vidas mais, digamos, produtivas e têm um trabalho, filhos e mais atividades, elas têm a tendência a elaborar isso um pouco mais rápido, né? Dependendo de cada um, dependendo da estrutura de personalidade de cada um, se já tinha alguma questão anterior com relação à depressão, que tipo de relações ela tinha com aquela pessoa. Então, isso vai ser diferente em cada pessoa. Eu entendo que essa tristeza ela vai diluindo aos poucos, né? E em algum momento ela vai se tornar uma saudade. Essa saudade eventualmente vai trazer tristeza, você vai chorar, vai ficar com o coração apertado, mas você vai continuar vivendo. O problema é quando você entra em depressão e aí você não consegue mais tocar a vida, você não consegue se relacionar, né? Esse que é o grande problema. Então, eu entendo que aí vou falar isso, 1 a 2 anos é um período que dá, né, que a gente entende que é um período mais normal de luto, mas isso não pode também paralisar a vida de ninguém, não é? Então, é esse o cuidado que precisamos ter. Sim, o que eu sempre digo para pessoas que perderam um ente querido é uma coisa que o Antônio Tabet falou para mim quando meu pai faleceu e que foi uma coisa que me ajudou muito. Ele falou: ô Miriam, onde quer que seu pai esteja, ele não ia gostar de te ver triste. Então, assim, segura essa bola, toca a vida para frente, né? Então, eu tô dizendo isso que foi uma coisa tão boa para mim, para vocês que estão contando aqui no chat que perderam pessoas queridas. Pense que essas pessoas queridas não gostariam de te ver triste e, né, tenta se recompor aí da melhor maneira possível. Agora, André, a gente tem que falar de alienação parental. O que é alienação parental? Explica pra gente, por favor. Bom, Miriam, a alienação parental, ela é uma forma, né? Na verdade, a própria lei 12.318 de 2010,
ela fala que é uma forma de prejuízo psicológico imposto a crianças e adolescentes no sentido de fragilizar os vínculos afetivos entre pais e filhos ou os filhos e netos e suas famílias extensas. Então, são atos, né, de um genitor ou da família também, no sentido de fragilizar vínculos, né, de fazer alterar a percepção da criança e do adolescente sobre o outro genitor, por exemplo. Dizendo, por exemplo, que o pai ou a mãe são pessoas que não sabem cuidar de forma adequada, que são pessoas que não amam o suficiente, que não cuidam o suficiente, que não têm interesse. Então, essa forma repetitiva, né? Quer dizer, eu sempre falo isso, né? Claro que qualquer pai ou mãe, em algum momento da vida, pode dizer: mas o seu pai é um chato, sua mãe é super protetora. Isso não é alienação parental. Alienação parental é uma coisa sistemática. É uma forma, isso a gente tem na Lei 13.431, é uma forma de abuso psicológico, de abuso emocional. Ela faz pais e filhos enterrarem vivos, né, aquele que eles amam, já que a gente está falando de luto. Né? Então, são pais, e aí eu falo pais e mães, que vivem luto dos seus filhos vivos, e filhos que vivem o luto de seus pais e famílias extensas ainda vivos. Então, fazer esse luto é muito mais difícil, porque essas pessoas estão vivas e muitas vezes foram arrancadas de forma violenta de suas vidas. Né? Então, a alienação parental é uma forma de abuso psicológico que faz com que os vínculos afetivos sejam fragilizados ou interrompidos. Agora, Andréa, como é que a justiça classifica, assim, ela discrimina, olha, se enquadrou na lei de alienação parental. Quais são os termômetros, sei lá, para dizer, esse é um caso? Uhum. O juiz, ele pode declarar a ocorrência de atos de alienação parental. Por exemplo, nós temos na lei descritos os atos de alienação parental que foram muito bem colocados na formulação da lei. Então, nós temos um impedimento ao convívio regulamentado judicialmente, temos o impedimento à participação na vida da criança, a obtenção de informações, por exemplo. Então, o pai ou a mãe que está alienado não sabe o que acontece na vida escolar da criança, na vida médica, não consegue conviver, não consegue falar por telefone, não consegue levar à escola, não consegue participar de eventos. De formas mais graves, existe, por exemplo, a mudança de domicílio ou de estado, ou de país, porque nós temos também de forma mais grave os sequestros internacionais por alienação parental. Então, mudança de domicílio sem aviso, né, sem uma justificativa adequada. As falsas denúncias. E o que acontece? Né? Isso é uma outra polêmica. Né? As falsas denúncias de abuso físico, sexual ou psicológico, ou de violência doméstica, no sentido de provocar o afastamento entre pais e filhos. Então, o juiz, ele tem, pelo processo, ele tem acesso a essas provas. É claro que, em sua maioria, em varas de família, eles indicam o perito, né, o perito psicólogo, em sua maioria, ou o do serviço social, mas em sua maioria o psicólogo, para fazer a avaliação psicológica dessa família, dessas crianças ou adolescentes, no sentido de verificar a ocorrência de indícios de alienação parental e a sua gravidade, né, no sentido de poder embasar a decisão judicial. Mas o juiz pode fazer isso também pelas provas processuais. Agora, Andréia, tem gente que também questiona essa lei, dizendo que essa lei é uma violência contra a mulher. Tem uma discussão aí também, tem pessoas no chat falando sobre isso também aqui, Andréia. Sim. E aí, assim, deixa eu dizer para vocês, eu acompanho, na verdade, eu trabalho com o tema desde o ano 2000. Meu primeiro livro falava sobre alienação parental sem usar o termo, né? Então, foi antes da lei, foi antes de entrar o termo alienação parental no Brasil.
E eu acompanhei todos esses movimentos, eu acompanhei, eu dei sugestões ao artigo 5º da lei. Então, assim, eu acompanho esse processo. É claro que naquela época, na verdade, a construção da lei veio muito em função dos pais, dos homens, porque o que acontece? Existe um movimento histórico, social, né, nessa história toda. A mulher vivia em casa, cuidava dos filhos, e o homem ia para o mercado de trabalho e trazia o dinheiro para dentro de casa para a criação dos filhos. É claro que a vinculação afetiva, quando você está no dia a dia, participa, alimenta, bota para dormir, o vínculo afetivo ele acaba ficando mais forte mesmo. Amor é isso, amor é participação e convivência. Então, o que acontecia na época, nos divórcios, nos litígios? A mulher ficava com os filhos e o homem ficava com o dinheiro. Quando existia esse litígio, né, cada um brigava com as armas que tinha. Então, a mulher usava os filhos e o homem usava o dinheiro, né, o que tem se tentado modificar. E assim, a mulher, ao longo do tempo, foi para o mercado de trabalho e o homem passou a participar da vida no dia a dia dos filhos. Ele, hoje em dia, dá comida, ele leva para a escola, ele faz o dever, né? Uma grande parte, não todos, né? Mas ele entrou na vida doméstica. Então, isso vem se diluindo, né? Nós temos, de 2014, a guarda compartilhada enquanto regra, né? Que prega a convivência igualitária, ou equilibrada, igualitária não, equilibrada, de ambos os genitores na participação da vida dos filhos. Isso é direito dos filhos. Então, isso vem modificando. Hoje nós temos eu tenho muita cliente que é mulher alienada gravemente. Isso vem se modificando. Então, precisa se entender. É claro, a lei pode ser usada como uma forma de violência contra a mulher? Pode. Como a Lei Maria da Penha também pode ser, usada muitas vezes como forma de alienação parental. Então, o uso da lei, ela ocorre de qualquer lei. Cabe ao judiciário coibir esse mau uso das leis, né? Mas a lei da alienação parental é uma lei de proteção à família e à convivência familiar. É uma lei de proteção contra o abuso psicológico, que é a alienação parental. Agora, é claro que eu, como perita, às vezes, posso ver, sim, por exemplo, um homem usando a alienação parental e ele tinha um histórico de violência doméstica. Então, esse é um diferencial nesse diagnóstico muito importante, por isso até que eu coloquei na edição nova do livro um capítulo sobre violência doméstica. Os profissionais do direito e que atuam na perícia, eles precisam conhecer essas áreas como um todo para fazer esse diferencial. Agora, dizer que a lei, né, é uma lei machista, que é uma lei contra a mulher, isso é um grande desconhecimento e uma grande ignorância na acepção da palavra. Tá? Não estou te ouvindo. Ah, desculpa, eu estava com o microfone. Giba, voltamos. Desculpa, pessoal, falhas técnicas e eu que estava com o meu microfone fechado. Eu quero pedir só para o Giba colocar a imagem do seu livro que a gente tem aí, se alguém quiser mais informações sobre esse assunto, né? Olha só. Perdas irreparáveis, alienação parental e falsas acusações de abuso sexual. E aí, falando sobre isso, a Mila Montenegro, Mila, obrigada pela mensagem. Ela escreve assim: pais narcisistas e que gritam, desrespeitam constantemente a criança. Qual a relação disso com alienação parental? Uhum. Nos casos graves de alienação parental, nós encontramos muitos pais que eu digo pais e mães, né? Na verdade, que eles têm dificuldade de se colocar no lugar do outro, de achar que o mundo gira ao redor do próprio umbigo e que os filhos são posse deles, né? No sentido do prazer próprio e dos próprios interesses. Então, principalmente nos casos mais graves de alienação parental, nós encontramos
pais extremamente narcisistas, sim, tá? E isso faz parte de uma perícia psicológica, por exemplo. E a Mila, ela falou que já fiz denúncia, mas sofri ameaças. Como que se procede num caso assim? A Mila está perguntando. Aí assim, eu não sei de que tipo de denúncia ela está fazendo, isso precisa ter um processo, dependendo da denúncia em delegacia, depois em vara criminal e em vara de família, né? Eu não sei se ela é mãe, se ela é parente, aí eu não sei. Isso precisa ter um processo dentro de vara de família. Tá certo. Como é que fica a pena para quem aliena, Andréia? Olha só, a alienação parental, houve essa tentativa, mas ela não é crime, ela não, né? O crime ele pode correr por outro viés, por exemplo. Eu sei porque eu trabalho muito com advogados, então assim, o viés, por exemplo, da tortura psicológica da criança, né? Do abuso psicológico infantil, mas a alienação por si só não é crime. E o que eu vejo é pela tortura psicológica, abuso psicológico infantil, por danos morais. Então ela corre em paralelo, ela não é tida como crime, entendeu? Olha, a Nielza Barreto tá falando aqui assim, gente, o My News é crítico e não combina com essa perspectiva não problematizadora. Nielza, a gente tá falando de um baita problema aqui, estamos problematizando, inclusive, até essa lei, porque é uma lei que vai sendo atualizada, né, Andréia? Sim, ela foi atualizada agora em 2022 e ela atualizou alguns procedimentos jurídicos, né? Porque, na verdade, o que acontece, né? E aí a fala da ouvinte fala de novo, desculpe, assim, da ignorância no sentido da acepção da palavra. A questão, muitas vezes, ela passa pela própria estrutura do judiciário, que muitas vezes tem uma lentidão absurda, né? Alienação parental existe, é fato. O abuso sexual existe, é fato. Né? Violência doméstica existe, é fato. Os operadores do direito precisam ter esse viés analítico, crítico, né? E o judiciário precisa funcionar com mais firmeza e mais certeza, né? E mais brevidade, né? Então, assim, essa é a questão. Né? Então, ao invés de brigar com uma lei que protege crianças contra o abuso psicológico infantil, né? Precisa se brigar para o judiciário funcionar com mais brevidade, com mais efetividade. Então, assim, é o judiciário, são as delegacias, são as varas criminais. Então, é a briga por políticas públicas, por se dizer o que é alienação parental, como se fala sobre o que é violência doméstica, sobre o que é abuso sexual infantil, que são situações gravíssimas, como é o abuso, como é a alienação parental. Eu vejo crianças envolvidas em alienação parental que se automutilam, que se suicidam. Isso não é grave? Alô? Sabe? Senão a gente fica nesse viés todo partido, né? É A ou B. Não, olha só. Existe abuso sexual infantil, existe violência doméstica e existe alienação parental. Sabe? Vamos sair desse pensamento esquemático, né, e de atacar uma lei. A lei é ótima. Houve uma ampliação dela no sentido de melhorar os procedimentos. Né? Agora cabe botar em prática. Né? Sim, É olha, isso. o Orlando Orsini está perguntando aqui como caracterizar a alienação parental. É necessário um laudo psicológico? Obrigada, Orlando, pela pergunta. Obrigada, Orlando. Olha só, o juiz, em quase todos, ele não é obrigado a seguir a conclusão pericial. Mas é claro que o que acontece? O juiz pede a avaliação pericial porque ele não é psicólogo, ele não é assistente social, então ele pede a avaliação para poder embasar algo que não é do conhecimento dele. Então, eu, Andréia, isso há 20 anos, né, trabalhando nessa área, eu brigo por isso, né? Então, as minhas avaliações, elas são amplas e complexas. Então, eu vou avaliar todos os envolvidos, eu vou ler os autos de forma completa, eu vou avaliar psicologicamente as pessoas envolvidas para poder, então, entender que dinâmica
é aquela dentro da família. É uma dinâmica abusiva por parte de quem? Existe, por exemplo, se o juiz encaminha para saber, olha, doutora Andréia, houve abuso sexual ou isso é alienação parental? Houve violência doméstica ou é uma falsa denúncia? Então, assim, nós vamos avaliar esse contexto amplo, todas as pessoas envolvidas, vou ler todos os autos, todas as provas, isso é diferente da avaliação clínica, né, por causa disso, para poder entender, então, que tipo de dinâmica existe ali, né? Se, por exemplo, é um pai, eu ontem, né, eu tive uma perícia que eu fiz, que era o pai, né? Isso tem acontecido muito, isso está no crescente. E que ele manipulava a criança para odiar a mãe. Aí a criança vinha, se recusava a ficar com aquela mãe, e ele dizia assim, então tá, meu filho, eu estou passando aí, já que você não quer ficar só com a sua mãe. Então, ele manipulava a criança, e o menino se automutilava. Era uma coisa assim, surreal, e assim, não tinha nada de abusivo naquela mãe, né? Mas isso a gente só vai compreender avaliando esse contexto como um todo, né? Então não é algo fácil não, e o juiz precisa desse embasamento. Olha, temos aqui uma mensagem no chat do GR Race Gameplay, obrigada pela mensagem. Ele fala assim: minha filha passou 13 anos sendo alienada pela mãe. Nunca quis brigar, ele põe brigar entre aspas, na justiça para não piorar. Hoje ela mora comigo, mas se machuca bastante, tem sido bem difícil. Tem que procurar ajuda nesses casos, né, Andréia? Ajuda profissional, assim. Profissional, e assim, numa situação dessa, não é só psicológica, não, psiquiátrica também. Se essa criança está se cortando, ela precisa minimamente de uma avaliação psiquiátrica. Você pode começar por um psicólogo, né, e o psicólogo fazer esse encaminhamento, porque não é uma situação... E essa questão hoje, né, das crianças que se automutilam, eu vejo muita criança envolvida em alienação parental, né, que se automutila, e aí é risco disso ser ampliado, né, de suicídio e por aí vai. Então, por favor, cuida dela, né. Exatamente. E o Robson AN mandou aqui, obrigada, Robson, ele fala assim: não gosto de fazer terapia, tenho a impressão que o psicólogo está me julgando pelo olhar. É por isso que inventaram o divã, Andréia, que a pessoa senta e não olha para a cara de quem está fazendo a terapia. Eu acho, para te deixar mais à vontade. Eu não sou psicanalista, mas eu sei que assim, vou falar de forma, né, justamente para que você entre aí no seu mundo interno, né, de forma mais tranquila. Mas olha só, Robson, rever esses seus parâmetros, né, porque assim, talvez você que esteja se julgando, né, então a gente está ali para ajudar você. Eu acho que está na hora de rever alguns conceitos, hein? Eu sou muito a favor da psicanálise também, Andréia. É um privilégio, na verdade, as pessoas que podem ter acesso à psicanálise. E hoje em dia popularizou, né? Então, assim, ficou bacana. As pessoas estão se cuidando mais, isso é super importante, né? E também outra coisa, às vezes você tem que bater o santo ali, que você está fazendo as sessões. Então, não desiste na primeira. Se não gostou de um, às vezes não gostou, outro, né? Porque aquela pessoa é mais séria, aí de repente você entra, né? Empatiza mais, né? Tem mais afinidade com outro terapeuta, um terapeuta às vezes que fala um pouco mais. Então, acho que, assim, não desiste na primeira, não. Isso é fundamental, né? Principalmente para quem tem filhos, né? E exato, filhos e relacionamentos. Olha, somos todos nós, né? Então, acho importante. Olha, quero agradecer demais a sua participação aqui, Andréia Calçada, psicóloga, trabalha no fórum, psicóloga forense, né? Isso. Eu sou perita, na verdade, sou perita externa do tribunal, né? E atuo em vara de família, atuo como assistente técnica forense em vários criminais e de família também, e atuo na área clínica. Maravilha, muito obrigada, Andréia. Um grande prazer, obrigado pelo convite, um grande prazer falar para vocês. Um abração, querida. Obrigada. Um abraço, boa tarde a todos. Tchau.